Física avançada. Configuração eletrônica e ligações. Apresentação dos jogadores. Nos últimos séculos, chegou-se a um acordo de que existe um limite para o número de vezes que alguma coisa pode ser dividida pela metade e continuar sendo a mesma substância. O motivo para isso é que acreditamos que toda a matéria é constituída de minúsculas partículas chamadas átomos. Além disso, esses átomos estão em movimento constante, independentemente de um material que formam ser um sólido ou um líquido. Todo átomo se move ao acaso, confinado pelos outros átomos que também estão se movendo. Em um gás, existe mais espaço disponível para cada molécula se mover ao acaso. Durante muitos anos, algumas dúvidas sobre os átomos confundiram os cientistas, o que torna os átomos de um elemento diferentes dos átomos de outro elemento. E por que alguns átomos, como o hélio, não reagem facilmente com outros do mesmo tipo ou com átomos de outros elementos? Enquanto átomos de elementos como o hidrogênio reagem um com o outro, formando moléculas de dois átomos ou diatômicas. Esses mesmos átomos podem reagir com outros átomos, como o cloro ou o carbono, formando um número enorme de diferentes tipos de moléculas. Por que todas essas interações diferentes entre os átomos? A resposta a essa pergunta se encontra em um exame atento da estrutura do átomo. Modelos primitivos do átomo visualizavam a matéria consistindo de numerosos átomos com sua massa espalhada uniformemente em cada um deles. Em 1911, Ernest Rutherford demonstrou que a massa do átomo se concentra em uma porção muito pequena dele, que chamou de núcleo. Esse núcleo é carregado positivamente. Rutherford previu que a carga positiva no núcleo era equilibrada pelas cargas negativas de minúsculas partículas denominadas elétrons. Finalmente, Rutherford mostrou que uma ou mais partículas carregadas positivamente, denominadas prótons, dão ao núcleo sua carga positiva. Cerca de 20 anos depois, James Chadwick descobriu que no núcleo também existem partículas neutras, ou nêutrons. Estas três partículas, o elétron, o próton e o nêutron, são os blocos construtivos dos quais são feitos todos os átomos. Porém, para igualar a massa de um próton, são necessários 1837 elétrons. Mas a carga em um elétron neutraliza exatamente a carga de um próton. O próton é mais pesado que o elétron, e o nêutron é ligeiramente mais pesado que o próton. Em conjunto, os prótons e nêutrons são responsáveis por quase toda a massa do átomo. O volume que ocupam como núcleo do átomo é incrivelmente pequeno. Se um átomo for desenhado em uma escala em que o núcleo parece ter um diâmetro de 2 centímetros, o núcleo mais próximo encontrado no átomo seguinte teria que ser desenhado a uma distância de pelo menos 400 metros. Isto significa que materiais muito densos como o chumbo, no nível atômico, são quase só espaço vazio. O
papel dos nêutrons é importante na determinação da massa de um átomo. Entretanto, é o número de prótons do núcleo que identifica positivamente o átomo. Se um átomo tem somente um próton em seu núcleo, ele é de hidrogênio. Quer o núcleo não tenha nêutrons, tenha um nêutron ou tenha dois. Todos esses três tipos de hidrogênio ou isótopos têm propriedades físicas muito similares e propriedades químicas iguais. Eles existem na forma de gases transparentes incolores. Queimam com uma chama azul muito fraca para formar água. Eles diferem somente em propriedades físicas que envolvem massa. Um núcleo com dois prótons somente pode ser hélio. Um com 6 prótons, carbono. E com 92 prótons, urânio. O núcleo não se altera durante uma reação química em substâncias que são aquecidas ou colocadas sob pressão. Aliás, o núcleo de qualquer átomo permanece inalterado quando seu átomo se liga com outro átomo. Para entender como e por que átomos se ligam, precisamos observar melhor o papel dos elétrons nesse processo. O modelo do átomo de Rutherford deu algumas ideias sobre o papel do elétron. O fato de que os elétrons estão no vasto espaço que envolve o núcleo significa que eles são retidos com menos força do que se acreditava antes. Mas um aspecto desse modelo intrigou até Rutherford. Se um elétron se mover ao redor do núcleo de um átomo em uma órbita circular, esse elétron está realmente sendo acelerado. E como se sabia que cargas aceleradas produzem radiação eletromagnética como luz e raio-x, podia-se concluir que um elétron, girando ao redor do núcleo, deveria produzir radiação eletromagnética. Mas por que isso deixou Rutherford intrigado? Imagine um satélite girando ao redor da Terra acima da atmosfera. Ele consegue manter uma órbita estável. Porém, se mergulhar na atmosfera, o atrito fará o satélite irradiar calor e luz. Rapidamente ele será desacelerado e, portanto, puxado para baixo pela gravidade da Terra. Um elétron girando ao redor de um núcleo não é desacelerado por uma atmosfera. Mas se o elétron perder energia por radiação, deve se desacelerar e, portanto, ser atraído pelo núcleo. Ele acabará se movendo em espiral para o núcleo e se autodestruirá. Mas isto simplesmente não acontece. O modelo de Rutherford estava errado? O programa seguinte descreverá como o dilema de Rutherford foi resolvido e, com sua solução, mostrou como os elétrons determinam as propriedades químicas de um átomo.